Juízes, capítulo 16, versículo 18 ao 30, diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se contra elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em toda a sua vida. Sansão foi um homem que manifestou a verdadeira fraqueza. E essa se dá quando nós permitimos a interferência dos nossos apetites no projeto do Espírito Santo na nossa vida. Ou quando nós não compreendemos o objetivo do poder na forma de qualquer recurso que o Senhor nos dá que possa ser traduzido como força. A debilidade de Sansão se revelou em meio a todos os recursos que foram dados por Deus a ele. Ele estava totalmente mergulhado no poder do céu, mas não soube distinguir entre a força que Deus dá e o propósito dessa força. Vemos no decorrer da história que Sansão, ciente do poder que vinha sobre ele, fazia uso desse recurso para uma espécie de demonstração de força ao público. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse texto diz que o evangelho é o poder de Deus para, o que mostra que todo o poder dado por Deus tem um para quê, um objetivo. Entender o para que esse poder nos foi dado evitará que nos desviemos do propósito quando esses recursos ou os recursos de Deus se manifestarem em nós. A história de Sansão tem muito a nos ensinar. Por isso, uma pergunta se mostra apropriada nesse episódio para a nossa orientação, que é: como um homem tão cheio do poder pôde ser tão fraco, ao não se envolver com o propósito do poder a ele confiado? Ao meditar na história de Sansão, fica clara a lentidão dele em desafiar de forma objetiva os filisteus à guerra, pela proeminência do povo. Ele não mostrava priorizar o propósito de sua existência, o plano pré-estabelecido de Deus para ele. Sansão se tornou um homem de brigas pessoais de um lado, enquanto do outro adiava a verdadeira guerra. Ele desenvolveu um tipo de exibicionismo de força e parecia gostar disso. Por causa da superioridade de sua força em relação à do inimigo, ele procurava submeter os filisteus ao vexame público. E dessa forma ele mostrava o seu próprio poder, a sua própria proeminência. Ele usava os inimigos como meio de exibir a sua força publicamente. A consequência disso foi o crescimento da vaidade própria. Nesse ponto, não era mais como aquele poder ajudaria o povo, e sim o que aquele poder fazia por ele mesmo. Ele perdeu a clareza de sua missão. Vemos como ele se torna um homem de brigas, ao invés de um soldado para as verdadeiras guerras do Senhor. Isso é também visto em Juízes, no capítulo 14, versículo 18, onde ele luta em função de um enigma descoberto pelos adversários. Assim diz o texto: Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao sétimo dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Em Juízes, no capítulo 15, versículo 6 ao 8, também o vemos lutando, e ele luta pelo fato de sua mulher ter sido dada a outro. E diz assim: Então perguntaram os filisteus: Quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e ao seu pai. Então lhes disse Sansão: É assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, não cessarei. E feri-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Depois dessas brigas, ainda nós o vemos em outras 4 ocasiões, lutando depois de induzido por Dalila. Lá em Juízes, capítulo 16, do versículo 4 até o 22, você pode ver o registro. Mas foi o Senhor
que teve que provocar a situação, a fim de que as brigas de Sansão deixassem de promover a ele mesmo e começassem a servir ao verdadeiro propósito divino. Temos que aprender então com a experiência de Sansão e entendermos que todo o poder que Deus nos dá como recurso deve servir ao seu projeto antes de tudo e não a nós mesmos. Saúde, dinheiro, influência, como dons carismáticos, são muitas vezes usados apenas para a nossa própria promoção. Mas quanto usam a força que Deus dá para os seus próprios fins? E ainda assim se casam com o mundo. Não investem mais tempo em Deus. No momento em que Sansão estava imbuído em força, foi o momento em que ele foi mais fraco. Flertou com o mal e revelou o segredo divino a Dalila. O que os filisteus não conseguiram por meio da força, conseguiram por meio da sedução e lisonja. É preciso ter cuidado com a sedução, pois ela é o meio que o inimigo usa para nos derrotar, evitando assim o conflito direto com os nossos pontos mais fortes, pois ela apela para os nossos instintos básicos de aceitação e outros. Como já disse, isso pode acontecer pelo viés financeiro, sexual. É muito difícil vencer sem o poder do Espírito Santo. Mas o Senhor nos chama para travar suas guerras agora, e isso com as armas que Ele nos confere. Que deixemos nossas brigas pessoais, que acontecem sempre na dimensão de nossas próprias necessidades, e busquemos o reino dos céus. E as demais coisas, sim, essas nos serão acrescentadas. Em Juízes, capítulo 16, no versículo 28 ao 31, está escrito assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou em sua morte do que os que mataram em toda a sua vida. Quando Sansão julgava-se forte, ele se revelou fraco. Suas vitórias eram pontuais e limitadas e não alcançavam o real objetivo do Senhor. Mas esse Sansão, no momento da sua maior fraqueza, entendeu o verdadeiro propósito da força. Agora não mais como uma mera exibição pública de força, de poder, de prestígio, a fim de afirmar-se, mas com o foco certo. Ele pede ao Senhor que o fortaleça. Sem se aperceberem, o inimigo o introduziu no interior do templo de Dagon. Assim Deus permitiu que ele fosse introduzido no âmago do campo do seu inimigo. Porque é assim que Deus gosta de golpear o inimigo, no interior de sua estrutura. Foi isso que Deus sempre quis de Sansão. Sempre quis que ele entendesse. Que ao invés de viver uma vida de briguinhas pessoais, ele viesse a vencer guerras. Talvez essa vitória não tivesse de ser desse jeito. Mas agora Sansão entendeu. Ele abraça-se com as colunas. E as colunas aqui falam das bases do inimigo, do tendão de Aquiles dele. Destruir as colunas significava dar um golpe certeiro, abalar a verdadeira estrutura inimiga. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 26, temos um texto que concorda com tudo que está sendo dito até agora. Paulo fala de se atingir o alvo e ele diz assim: Portanto, não corro sem alvo e não luto como quem soca o ar. O apóstolo procurava socar o inimigo de forma a nocauteá-lo e não investir energia desferindo golpes sem alvo. O mundo espiritual é invisível, mas tem os seus referenciais objetivos no mundo concreto. Por isso é necessário identificar os pilares de sustentação do inimigo e bater nesse ponto, a partir do qual toda a estrutura satânica vai rachar. E voltando ao livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 27, onde diz que, ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia mais de 3.000 homens e mulheres que viam Sansão brincar. Antes, Sansão venceu os soldados. Agora, ele mata a nobreza, os príncipes, a nata daquela sociedade maligna. Ele atingiu a serpente na cabeça. Essa vitória acontece no momento que Sansão se dispõe a morrer. E ele diz: que eu morra com os filisteus. Antes ele gostava do poder de Deus promovendo a sua própria vida. E agora ele dá a vida dele para cumprir a vontade de Deus. A lição que tiramos de tudo isso é que é preciso entender o propósito de Deus para a nossa vida. E usarmos toda a força, todo o recurso, como falamos, todo o poder, não para o nosso próprio benefício apenas,
mas para cumprirmos a vontade de Deus. Deixarmos de viver nossas briguinhas pessoais e nos embrenharmos nas guerras do reino. Vivermos o morrer em Cristo para que possamos viver a vida dele. É por isso que nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que nós lutamos verdadeiramente, para nos consagrarmos às guerras do Senhor, às lutas que verdadeiramente têm a ver com o seu reino e vontade divina para nós. Tá bom? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e assim você estará contribuindo com a edificação das vidas. Deixa aí o seu comentário de como toda essa reflexão falou ao seu coração. Mais uma vez, saúdo a todos, sou seu irmão Francisco Sena, um grande abraço.